Olá! Inspirado no livro de Marcelo Rubens Paiva, ainda estou aqui mergulha na memória de Eunice Paiva, mãe, advogada e mulher, marcada pela ausência do seu marido, Rubens Paiva, um deputado cuja vida foi interrompida e silenciada pela repressão brutal da ditadura militar brasileira. Entre cartas não respondidas e verdades sufocadas, o filme revela a delicada força de quem resistiu sem fazer barulho, tecendo a vida com dignidade e dor. É uma narrativa feita de lembranças, silêncios e coragem, onde a luta pela justiça se entrelaça com a necessidade de não deixar que o passado se apague. Vamos então dar início aqui ao nosso debate sobre o tão aclamado filme brasileiro, Ainda Estou Aqui. E quero começar por lançar a primeira pergunta para gerar então o nosso debate, whatever. Como é que o filme retrata, ou seja, o filme retrata aqui o impacto que a ditadura militar teve no Brasil e nos seus habitantes. De que maneira é que a história de Eunice reflete a experiência das famílias que as famílias viveram durante a ditadura militar, durante este período? Acham que esta família foi um retrato verdadeiro ou não? Ou seja, foi bem retratada a struggle, como é que se diz em português? A luta das famílias, ou seja, do povo brasileiro, ou acham que não? Faltou alguma coisa? Estava completo? Acho que retrata muito especificamente uma determinada classe social, que é a mais rica e a mais privilegiada. Provavelmente havia histórias bem piores se fosses para famílias mais classe média ou até remediadas, porque já se sabe que o impacto das ditaduras é sempre tão pior quanto o nível social das pessoas. Dito isto, a partir do momento em que é feito com base no livro escrito pelo Marcelo, pelo filho da Eunice, deve retratar razoavelmente a situação e sabemos bem que pessoas a desaparecerem neste tipo de contextos acontece sempre. Portanto, nesse aspecto, sim, e apenas nesse aspecto, não é? Sim, concordo com o que a Dora está a dizer. Acaba por ser um retratamento muito cingido a uma família em particular, com um determinado estatuto, que tem possibilidades de oferecer um estilo de vida bastante distinto, porque o Brasil é enorme e se formos... Há vários tipos de famílias. E se pensarmos, exato, no Nordeste ou em outras regiões, certamente as condições de vida seriam um pouco diferentes. Mas claro que a ditadura tem sempre um impacto fortíssimo sobre as pessoas e a sociedade, não é? Até porque a história, o filme, é contado pela perspectiva da mulher, da esposa da Eunice. Sim. Acham que esta escolha narrativa afetou a compreensão dos eventos ou que a Fernanda, fez um bom trabalho? Ou, por exemplo, acham que seria mais interessante ver da perspectiva de um dos filhos ou da perspectiva da Eunice? Acho que se calhar tinha sido mais interessante da perspectiva dos filhos. Isto porque eu acho que o filme... Eu até gostava de ter lido o livro, porque não sei até fazer uma comparação. É que o livro não será bastante mais profundo, porque o filme, quanto a mim, peca muito com o modo como a história é contada. Ou seja, acho que acaba por tratar de uma forma muito superficial a figura do marido dela. Sim, também achei. Que acho que fica como, quer dizer, é ele que desaparece e o que a história, em termos de filme, te conta dele é muito pouco, é muito superficial. É que ele desapareceu, basicamente, é exato. basicamente isso. Exato. Não chegas a perceber verdadeiramente como é que ele pensa, quais são as motivações dele, como é que ele entra naquele processo, nem sequer o que é que lhe acontece em rigor. Portanto,
falha muito nesse aspecto, e para mim falha também muito no aspecto dos filhos, que é, tu também não percebes muito bem qual é o impacto do desaparecimento do pai Nos filhos. nos filhos. Porque eu fiquei com a sensação, desculpa, que ela estava a tentar encobrir, ou seja, proteger os filhos, se quisermos pôr, do que estava a acontecer à volta deles, que eu acho que é um pouco Sim, mas impossível de fazer. Exato, quer dizer, o pai desapareceu, não volta mais, sai um dia, não volta mais, não aparece mais. Não foi comprar cigarros neste Pronto, caso. exato. A vida deles é completamente virada do avesso, inclusive têm que deixar de viver ali, não é? Voltam para São Paulo. Portanto, o impacto tem que ter sido brutal, como é, necessariamente. E tu não... Isso passa muito ao de leve. Pelo menos em relação às filhas mais velhas, poder-se-ia ter percebido melhor o que é que se passava ali. Em vez disso, temos um realizador a perder-se em cenas como matar um cãozinho, que se é para, pronto, dar aquele momento dramático, realmente se queremos um momento dramático num filme, é matar um animalzinho de estimação, Certo. quanto mais fofinho melhor. Mas neste caso, nem essa cena acrescenta grande coisa. Portanto, se calhar, em vez de se perder tempo nesse tipo de coisas que não... Dar a perspectiva dos Exato, filhos, por exemplo. Uma perspectiva mais profunda do ponto de vista dos filhos. Para além disso, e passando já para interpretações, por exemplo, sim, são boas. Nós sabemos, qualquer pessoa que veja ou tenha visto minimamente telenovelas brasileiras tem noção que aqueles atores são bons atores, fazem um trabalho sólido, mas não há ali nada, na minha opinião... É extraordinário. Exato, é extraordinário que diga, não, isto merece um Oscar. Não. E tu, Eu não concordo com o que a Dora está a dizer. mind you que eu sou da mesma opinião que a Dora neste filme. Mais uma vez estamos aqui um pouco, pronto, partilhamos diferentes opiniões. Penso que o filme, mas lá está, também teria que ler o livro para perceber se o realizador seguiu à risca o que estava escrito no livro ou se ele próprio decidiu dar o seu contributo subjetivo e pessoal acerca desse evento. Mas parece-me... quando eu vi o filme fiquei com a sensação, portanto, aquela primeira hora é-nos apresentada uma família muito feliz, a viver momentos de felicidade e harmonia. E privilegiada. Privilegiada, claro. Money. São momentos que até a mim pessoalmente me causaram inveja, porque eu não nasci com essas... num seio dessas... pronto, que não tivesse essas benesses. Ou seja, para mim até foi um pouco alienígena aquele início, tipo esta noção de uma família toda, onde não há conflitos e toda a gente se entende e toda a gente se ama. Mas é isso que a Dora disse, isso pareceu-me muito... falta história. Pareceu-me um pouco... Falta. Mas, mas nem era isto em que eu me queria focar. Achei que talvez essa fosse a visão das crianças da sua própria infância com o pai. É uma infância feliz e onde não existia, portanto, problemas, onde nem eles próprios estavam conscientes do que se estava a passar à volta deles. E depois, quando o pai é levado, não é? Ainda temos acesso a uma ou duas cenas em que percebemos que ele trabalha com outras pessoas no sentido de lutar contra as políticas repressoras do governo, ou seja, ele é alguém engajado e envolvido em ajudar pessoas mais carenciadas, percebemos isso, mas é tudo sempre feito, claro, numa ou noutra cena, porque pronto, há um tempo limite e um orçamento talvez limite aqui e não há espaço para muito mais. Mas agora, relativamente ao facto de se ter dado o protagonismo à figura da Eunice, acho que é o ponto principal do filme e é, na minha ótica, o mais importante, porque de todas aquelas pessoas na família foi a pessoa que mais perdeu, porque já tinha uma vida construída com... tinha um companheiro, não é?
fica sem aquele apoio, um núcleo familiar, um núcleo importantíssimo, e isso provoca uma transformação brutal no interior dela, que no filme é captado de uma forma muito subtil e tenue, porque a personagem assume, como até depois se pode ler na introdução, é tudo muito silenciado, ela não verbaliza, ou não acaba por não se expandir muito nessa dor ou luto que possa estar a sentir, e foca-se somente em tratar da família e cuidar para que tudo seja... Sim, da família e da empregada, porque há ali uma instância em que ela diz: ele só me pagou até dezembro, eu também tenho bocas para alimentar, onde é que está? E ela acaba por vender a casa até para conseguir o dinheiro para, sim, não só para ele e para a família, mas como para... Mas eu considero que a atuação da Fernanda Torres é exímia nesse aspecto de transmitir uma certa frieza que é necessária à situação, que a situação lhe pede, uma frieza e até quase uma distanciação daquilo que está a acontecer, para poder ainda continuar a ser um condão familiar e a ser um foco de segurança para as crianças que são mais novas e não têm, pronto, depois vão crescendo e amadurecendo, mas não têm ainda a percepção do que lhes está a acontecer. Acho que nesse ponto, a forma como, pronto, as cenas são filmadas e ela atua e tudo é retratado, acho que é uma atuação digna de uma nomeação para Oscar. Agora, se pode ganhar ou não, é outra questão. Até porque eu estava habituado a vê-la em novelas num registro mais cómico, satírico, e para mim foi bastante... interessante. Foi uma revelação vê-la num papel tão sério e tão rigoroso. No caso, o filme termina com... Nós percebemos que ela viveu algum tempo com Alzheimer, e quem faz a personagem dela é a mãe. O que eu achei, porque eles são extremamente iguais. Nós podemos ver na mãe. É outro gigante no Brasil. Daí, o que me leva a Dora já falou um bocadinho disso. Tu também agora acabaste de referir que, pronto, a Dora achou que não foi nada de extraordinário e tu achaste que foi extraordinário e que mereceu a nomeação. Vocês acham que a escolha da mãe para interpretar a Eunice, pronto, como avó, como pessoa mais velha, acham que interfere no contar da história, ou acham que o final é um bocado apressado, por vários motivos, porque eles de repente saltam para já ter a certidão de óbito, depois ela já está a morar sozinha e os filhos já estão todos fora, e de repente estamos em 2018, acho que é o último ano, já não me recordo ao certo qual é o último ano, e ela está a viver com Alzheimer, nem sequer fala, está em silêncio o tempo todo. Acham que isso fez diferença? Não fez diferença? Acho que irem buscar a mãe dela também é um pouco para homenagear, porque ela está com 90 e muitos anos. Sim, sim. Aliás, já li que ela já fez o seu último filme, não estou agora a lembrar do nome, mas pronto, está mesmo... Vitória. É o último, exato. sim. Está, portanto, completamente em fim de carreira, que aquilo também foi uma homenagem e fazia sentido, porque realmente elas são parecidas. Portanto, foi uma maneira de encaixar isso. E também não haveria muitas mais maneiras de acabar o filme, penso eu. Agora, tu estavas a dizer que nunca tinhas visto a Fernanda Torres no Fernanda registro Torres mais... Eu, por acaso, eu já tinha visto alguns filmes em que ela entra. Ela tem alguma produção cinematográfica, aliás, o marido dela, para além de obscenamente rico, é produtor e realizador e essas coisas todas, portanto, ela até fez muita coisa também com ele, com o apoio dele. Portanto, eu já lhe conhecia esse tipo de registro. E sim, ela é muito boa, mas pronto, se queres que eu te diga, acho que se calhar o Oscar de melhor filme estrangeiro foi bem entregue. Ou seja, que o filme no seu todo possa merecer isso. Mais do que ela em particular, apesar de ser uma interpretação sem falhas. Não acho que tenha esse mais
que eu gosto de ver. Esse je ne sais quoi. Exato, numa atriz que recebe o prémio. Nem sempre isso acontece, não é? Mas pronto, também não acaba por não me chocar ela não o ter recebido. De resto, acho que também há aqui uma coisa interessante, que é, acho que o filme beneficiou muito, sobretudo em mercados como o americano, do facto deles não saberem, nessa altura, o que é viver numa ditadura. Porque agora já começam a saber e vão saber muito melhor daqui para a frente. Vão gostar. Pronto, vão adorar. Mas na altura não sabiam. Agora já sabem o que é um pai de família desaparecer e ser deportado para uma prisão nos quintos só porque houve um erro. Só não é? porque tem uma opinião diferente dos Pronto. demais, basicamente. Na altura não faziam ideia e, portanto, acho que acaba por ter muito mais impacto se é uma realidade que te é estranha. Acho que aqui em Portugal, onde toda a malta acima dos 50 anos sabe que é uma ditadura e tens muita gente acima dos 50 anos, já é um impacto diferente, porque não é uma realidade tão estranha, nem tão desconhecida, nem levanta novas questões. Às vezes aparecem filmes, eu lembro-me de um que é sobre o Ruanda, quando lá a O Hotel Ruanda? Exato. Sim. Que eu desconhecia completamente o conflito e, portanto, chocou-me profundamente. Portanto, Sim, também. acho que também há um impacto maior ou menor conforme é uma realidade que é mais próxima ou mais completamente distinta e longínqua. E, portanto, o filme também ganhou com isso em termos de divulgação internacional. Não estou a dizer que não seja merecido, aliás, eu acho que o cinema brasileiro tem menos... é menos dado a conhecer em termos extra-Brasil do que o que merecia. Merecia muito mais distribuição. Porque, de facto, eles fazem... Eu agora, se começares aqui a pensar, descobriria-te já 5 ou 6 grandes metragens brasileiras que nunca passaram pelo nosso mercado e que são filmes fantásticos. De vez em quando escapa assim a Cidade de Deus e tal, mas... Sim, apesar de tudo, pronto, Sim. se compararmos com Portugal, tem muita mais projeção, muita maior projeção. Agora que falas nisso, há lá uma cena, desculpem, no filme, que é ela quando está sentada na cama, se não estou em erro, é quando ela regressa da prisão. E eu lembrei-me muito dos filmes de Canijo, porque até porque este filme tem alguns silêncios e tem alguns planos fixos que demoram mais do que o habitual. Sim. E eu a ver essa cena e pensei, então Portugal tem hipótese, isto agora Portugal tem hipótese. E tem lá fora, tem, não é? Portugal tem Por hipótese. exemplo, Cannes, os franceses adoram o cinema. Mas lá saber porquê. Pronto. Pronto, é uma realidade que nós não é muito próxima, mas que lá está. Sendo mais estranha, se calhar ganha algum encanto. Portanto, sim, muito bem, ainda bem que foi um filme divulgado. Espero que ajude a divulgar mais produção brasileira. O Oscar de melhor filme estrangeiro, acho que foi bem entregue. De qualquer forma, acho que não é o filme... Que daqui a uma semana estejas a pensar ainda nele. Sim, exato. É um filme que com alguma rapidez eu vou ficar com uma ideia geral dele como um filme interessante e que gostei de ver, mas, por exemplo, nem sequer é um filme que eu contemplo tornar a ver ou ver muitas vezes. Eu também meço um bocado a minha pontuação sobre os filmes, por exemplo, em se é um filme que eu queira rever e rever muitas vezes, ou se é um filme que eu disse, não, pronto, está visto, está arrumado. Está concluído. Não acho que vê-lo outras vezes me dê mais sobre E tu, ele. Daniel, queres acrescentar alguma coisa? Ou achas que a Dora Queria referiu... responder à tua pergunta. Não, eu concordo com o que a Dora disse, não tenho nada a acrescentar. E é um ponto válido, muito bem justificado e fundamentado. Mas estavas a perguntar em relação à figura da Fernanda Montenegro. Sim, se acrescentou. Eu penso que acrescenta bastante, causa um grande impacto, não só por ser a mãe da atriz, da Fernanda Montenegro, mas também por
ser a figura que é e ter o impacto que tem na produção Então, artística do Brasil. podemos ver que é quase como vamos para aqui um nome peso pesado, que é para isto ter um Sim. impulso. Também. Sim, também. E não esquecer que antes deste filme o realizador já tinha feito Com um ela outro, também. que é um filme belíssimo, A Estação Central, E que chegou aos Oscars. e que chegou aos exato. Oscars. Este senhor tem que vir para cá dar umas aulas aos portugueses. A Dora já fez aqui um termo de comparação que se vai encaixar nesta última questão, que tem a ver com nós. Eu e tu não vivemos a ditadura, pronto, somos jovens. A Dora também é jovem, mas já viveu um tempo ali um pouquinho da ditadura. O filme termina com informações de que quem matou, pronto, quem esteve a cargo de prender, de matar, o verbo que queiram aqui usar, o Rubens Paiva, saiu impune, ou seja, nada lhes aconteceu. Isto também é normal. Certo. Eu queria só aqui remeter um bocadinho, como nós também já referimos aqui no filme A Revolução Sem Sangue, a nossa PIDE sofreu consequências. Pronto, se calhar não as que mereciam, mas sofreu. Qual foi aqui a vossa conclusão com este final da impunidade deles, tendo em conta que nós também passamos por uma ditadura e que a PIDE, sofreu consequências severas ou não, tirando aqueles que se fugiram, lá está, nomeadamente para o Brasil. Sim, era o que eu ia dizer. Até em termos da PIDE, houve algumas consequências sobre algumas pessoas, mas podes ter a certeza que houve muita gente que não foi punida por rigorosamente nada, e isso não me espanta nem me choca. Em termos das ditaduras militares, as coisas ainda tendem a ser piores. Isto remete-me, por exemplo, e a esse nível gostava de me lembrar de algum filme sobre o assunto, porque sei que também usa as ditaduras na Argentina, onde também tiveste uma ditadura militar, e tens até hoje mães e avós que não sabem o que é que aconteceu sequer. Esta ainda conseguiu uma certidão de óbito. Na Argentina nem isso. Há muita gente que por isso simplesmente desapareceu e alguém pagou por isso. Ninguém pagou por isso. Infelizmente é o normal, não é? Somos podres, é o nosso core. Muito bem. Eu concordo com tudo o que a Dora disse, mas prefiro, ou talvez seja uma necessidade de sobrevivência, não sei, prefiro acreditar que eventualmente essa punição ou esse castigo ocorre. E agora até me lembrei de um outro filme que se chama This Must Be the Place, que também lida com, neste caso, a ditadura alemã e um soldado alemão que praticou muitas atrocidades e passou impune até já ao fim da vida, quando foi confrontado com o filho de um pai e que decidiu praticar a vingança ou fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas eu penso que quem pratica esses atos de violência acaba sempre por ser tirando a Leninha que virou apanhado, que virou acho que existem ditados ou provérbios sobre isso, que pronto, essas pessoas acabam sempre por ser apanhadas mais tarde ou mais cedo, não é? Mas claro que é horrível e doloroso para quem sofre a ação viver com esse trauma durante anos e anos e não conseguir aceder a nenhum tipo de justiça. Isso é um problema enorme. Para quem perdeu a pessoa e para quem morreu. Mas é um trauma bastante grande. Não é assim... E difícil de lidar. A Dora já foi dizendo também que certas coisas que levaram o filme aqui para terminarmos e podem até já... ou seja... Olha, está-me a falhar a palavra. Podem... pontuar. Sim, era isso que eu queria dizer, mas antes eu queria dizer outro verbo. Olha, está-me a falhar aqui a palavra. Acho que não é explicar o vosso voto com esta última questão. O que é que no filme para vocês, opinião pessoal, claro. É sempre. Nada de gente de Oscar. O que é que para vocês levou esse filme aos Oscars? Ou seja, fotografia, ator, o que é que a história, o que é que para vocês fez com que o filme fosse nomeado aos Oscars? Quem quiser começar, Daniel? Muito dinheiro. Muito dinheiro.
É o que leva os filmes aos Oscars atualmente. Eu a pensar que ele ia dar uma... E quanto é que tu pontuas o filme? Não, porque eu estou a dizer isto porque, de facto, está mais comprovado hoje em dia que tens que ter muito dinheiro para promover o filme. Portanto, tirando isso, há outros filmes brasileiros que já podiam ter ido aos Oscars e não foram. Dito isto, eu estou um bocado hesitante, mas vai ser mesmo um 3,5. Porquê? Assim, O que é que falhou para ti? 3,5. O que é que falhou para mim? Gostava de ter visto mais profundidade em algumas personagens, Nomeadamente o pai. Nível, exato, que acaba por ser assim... Vago e deixou-te com exato, questões. É isso. Que nos deixa a pensar se será que o filme responde o livro sim. responde a essas questões Sim, que te foram sim. deixadas, se não, Sim. é algo que temos que procurar. É Temos isso. que procurar o livro, Daniel. E Sim. tu, Daniel? O que é que achas que fez com que o filme fosse aos Oscars? O dinheiro? Ou algo mais? Eu, pronto, antes da Dora falar, até estava a pensar de dizer, porque são pessoas que já fazem parte da engrenagem e da indústria, mas de facto a resposta da Dora é bastante mais elucidativa. São pessoas que têm dinheiro, no fundo, e é isso que as faz chegarem a certos... É por isso que nós nunca vamos para lá. A certos Triste. estados. Mas pronto, em relação à pontuação do filme, eu também vou dar um 3. Não mas chocalhas. Um 3? Não acho que falhe propriamente alguma coisa no filme. Acho apenas é que é um filme muito circunscrito a uma realidade demasiado curta para aquilo que é o Brasil e para aquilo que significa o Brasil. Exato. Acho que faria mais sentido... Sei lá, eu preferia ver mais cinema, se isso fosse possível, e por acaso até há realizadores portugueses também interessados nessa temática, mas sobre, por exemplo, os indígenas ou a comunidade indígena do Brasil, acho que há outras realidades no Brasil que merecem maior destaque. Sim, a população indígena neste tempo, se calhar, até sofreu muito mais do que a classe média, alta, baixa. E durante muito normal, mais tempo. Certo. Eu também vou dar um 3. Assim, eu a meio do filme, eu desliguei um bocado. Não foi um filme que me puxou em nada. Eu acho que tem ali lacunas, principalmente na história do marido. Eu fiquei um bocado, precisava de mais, e depois há certas situações que eles... Festas, e o filho tem um acidente cerca de 2 anos, 3, depois do pai estar desaparecido. Eu achei isso um bocado, não creio que fosse corresponder precisamente à angústia das famílias, mas como agora o Daniel referiu também, eu acho que contar histórias, sei lá, do povo indígena da Amazónia, nessa altura ou noutra, acho que seria algo também bastante interessante de se ver. Ranchos. É um bom filme, é um filme que deve ser visto, mas honestamente eu gosto muito mais dos nossos sobre a nossa ditadura do que propriamente deste. Se é por ser a minha casa, o meu país, não sei. Se é por ser os atores, não sei. Se é por ser a maneira como é contada, não sei. Eu, pelo que eu vi no filme, a PIDE ia-me meter muito mais medo do que propriamente o militar brasileiro, portanto, é isso. Não sei. Acho que faltou aqui qualquer coisa. É isso. Mas tirando isso, fotografia lindíssima, os figurinos lindíssimos, os atores estiveram brilhantes, nada a apontar. Exato. Não sei se querem adicionar mais alguma coisa. Não. Nós queremos também saber a vossa opinião sobre este filme, principalmente em Portugal, o que é que os nossos seguidores portugueses acharam deste filme, porque acho que é um filme que, se todos nos juntássemos num auditório, íamos mandar todos muitas postas de pescada sobre a interpretação deste filme. Obrigada, até à próxima. Tá olhando o quê? O que vocês querem? Cadê meu marido? Vai embora! Sai daqui, vai embora! Sai!